Fala, turma, aqui é Sidney Miranda trazendo mais um vídeo para o seu desenvolvimento pessoal. O tema de hoje é sobre o julgamento do público sobre a sua apresentação. Se tem uma coisa que as pessoas morrem de medo, é disso. É ou não é? Você que ainda não fala em público, ou você que já começou a falar em público, já começou a ter essas primeiras experiências, você não tem dificuldades com essa ideia sobre o julgamento que o público faz sobre você? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para começar a falar sobre isso, eu preciso dizer o seguinte. Em primeiro lugar, este problema está na cabeça do orador mais do que está no público. Porque veja por esse ângulo. O público, quando sai da sua casa e separa um tempo para parar na sua frente e se dedicar a separar a sua atenção, se concentrar, prestar atenção no que você está dizendo, trabalhar a sua memória, levar os seus conteúdos para casa. Veja, essa pessoa não está contra você. O que essa pessoa está fazendo é torcer para que você vá bem, a fim de que ela absorva conteúdo que seja relevante para aquilo que ela está buscando, para o propósito pessoal dela. Então, normalmente, o público está a favor do orador, nunca contra. É por isso que eu digo que, em princípio, este medo do julgamento está mais na cabeça do orador do que na cabeça do público. Alguns alunos, quando vêm para o nosso curso de oratória, dizem assim: mas e se tiver alguma pessoa lá que queira ir contra mim, que queira se levantar contra as minhas opiniões, as minhas ideias, os meus conteúdos? Veja, isso não é normal de acontecer. Isso é muito raro. Não é natural uma coisa dessas. Normalmente, as pessoas que estão lá no público é porque têm interesse no conteúdo que você ofereceu para falar para eles. Então, é antinatural que tenha alguém no público que se comporte mal assim. Isso é um mau comportamento, não é bem visto fazer isso. Além do que, veja, falar em público é difícil para a maioria das pessoas. E quando alguém do público se manifesta assim, e ainda mais contra quem está falando, nossa, é ainda mais difícil. É ainda mais difícil se manifestar desse jeito. Então, é mais antinatural ainda alguém que está no público falar contra você. Então, veja, primeiro ponto, você precisa começar a considerar que este medo está mais dentro de você do que no próprio público. Em segundo lugar, uma coisa que eu posso te garantir, responder perguntas do público é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Sabe por quê? Porque normalmente o público só vai perguntar sobre os conteúdos que estão sendo ditos, que estão sendo colocados pelo orador, pelo comunicador. Então, você não deve se preocupar muito com dúvidas provenientes do público. Quando o público pergunta, pode ser um bom sinal, porque significa que ele está envolvido, que ele quer saber mais, que ele quer aprofundar no tema que você está entregando para eles. Então, isso pode ser positivo. Não precisa ficar com medo disso também. Outra coisa, a sua atitude de confiança ao expor o seu assunto vai fazer toda a diferença. Então, investir na autoconfiança é um dos aspectos fundamentais para quem quer falar bem em público. Se eu te perguntar, se eu pedir para você me dar alguns exemplos de pessoas que você gosta de falar em público, então certamente você vai me falar pessoas que têm muita autoconfiança. Então veja, a autoconfiança sempre está presente nos bons comunicadores, nos bons oradores ou oradoras. Todas essas pessoas sempre demonstram autoconfiança ao falar em público. E é isso que você deve fazer também. Você deve investir na sua autoconfiança para que o público goste de te ouvir falar. Na medida em que você colocar as suas informações com firmeza, sabe, você vai fazer com que as pessoas se envolvam mais, com que as pessoas fiquem mais ligadas, mais conectadas em você. E você vai conquistar o tal do engajamento que você tanto quer do seu público. Aliás, engajamento é uma das coisas que todo orador tem preocupação o tempo todo enquanto está fazendo as suas apresentações. A busca do engajamento permanente do público. Sabe por quê? Porque no meio da sua apresentação, eventualmente, você pode falar palavras que façam com que o seu público saia da atenção que ele está colocado sobre você. As pessoas dispersam com muita facilidade a partir de uma palavra. Imagina, se eu agora falar a palavra férias, esta palavra, uma única palavra, pode fazer você começar a pensar em outra coisa que não é o tema que eu estou abordando e não é isso que eu quero que aconteça. Então a gente também fica o tempo todo
pensando, ocupado em segurar a atenção do público. E toda vez que ele tiver alguém disperso, a gente quer que essa pessoa volte com a sua atenção para nós. Então veja, as preocupações que um bom orador, um bom comunicador deve ter, não são essas relacionadas ao julgamento que o público faz de você mesmo. Este julgamento, esta avaliação, deve ser construída previamente, você consigo mesmo, sobre a sua própria autoimagem. Inclusive lá no nosso curso, a gente trabalha esses aspectos, tá? De gestão emocional. Nós vamos trabalhar autoestima, autoimagem, autoaceitação, autoconfiança. Todos esses aspectos são fundamentais para que você fale bem. Não tem como você falar muito bem, ser bem aprovado, bem avaliado pelo seu público, se você não tem uma autoimagem positiva como comunicador. E pode perceber, é natural, quando você começa a falar em público, você aparecer um pouco mais tímido, com menos desenvoltura. Não tem problema que seja assim. Se você pegar os grandes comunicadores atuais, você pode perceber que lá no começo da carreira dele, os primeiros vídeos deles são vídeos mais tímidos, onde eles se mostravam um pouco mais travados, apresentando algumas pequenas falhas na sua comunicação. Isso é natural. Não se preocupe muito com isso. Tudo que o ser humano faz na vida, há uma curva de evolução. E você também deve experimentar essa curva de evolução, aceitando esse processo. Ele é natural e deve fazer parte da sua história. Então, se você quer começar a falar em público, comece agora. Não se preocupe tanto com essas questões de julgamento do público, não. Você deve desenvolver o seu auto-julgamento positivo sobre você mesmo, sobre a sua figura. Pense primeiro em quem você quer ser como comunicador. Depois desenvolva esse perfil. E então, aos poucos, vá colhendo os likes, né? As observações positivas que as pessoas vão fazer aqui nos comentários, na medida em que você disponibilizar os seus conteúdos para o seu público. Tá bom? Pense nisso e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!